Bem, hoje nós vamos ver aí urgências e emergências psiquiátricas, né? Semana passada nós vimos aí os aspectos, desculpe, nós vimos anamnese, né? Anamnese em saúde mental, onde a gente aprendeu que a gente vai, né, admitir pacientes, tanto com transtornos mentais, que estão apresentando queixas, mas está com comportamento controlado. E também nós vamos admitir pacientes em crise, né? E até a gente falou que o prontuário, né? A entrevista ela é estruturada porque tem um prontuário, só que também ela é aberta porque o prontuário não precisa ser fechado no mesmo dia da admissão. E daí hoje nós vamos ver urgências e emergências psiquiátricas, tá? A gente vai ver, né, onde realmente o paciente ele não pode esperar quais, né, o comportamento que esse paciente não pode esperar e qual comportamento, né, esse paciente pode esperar para que a gente adentre aí numa classificação de urgência, emergência e eletiva. Então, só conceituando aqui, né, o que são urgências e emergências psiquiátricas, são quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos para os quais se faz necessária intervenção imediata por representar risco significativo para pacientes ou para terceiros. É aí onde eu volto, o que a gente viu lá, o que a gente comentou lá na nossa primeira aula, quando a gente falava na questão dos cárceres privados, né? Que a gente sabe que legalmente eles não eram para existir, mas que pela necessidade, muitas vezes da família, né? Não só da família, como para terceiros, para a sociedade, ele vai acabar existindo. Né? Por quê? Porque um paciente, ele pode ser um risco para ele mesmo, quando muitas vezes, né, ele já tentou suicídio, ele se automutila, como terceiros, né, que ele pode realmente criar uma aversão por outra pessoa, né? E daí ela querer realmente machucar, violentar fisicamente essa outra pessoa, certo? Então ela é um risco para ela, para terceiros, né? E para a própria família. E daí a gente vê realmente a necessidade dessa pessoa, né, estar em cárcere privado, só que nós temos que ver se esse cárcere está de forma humanizada, né? Porque, no mínimo, ele tem que estar humanizado, já que legalmente ele não pode existir. Os pacientes que se apresentam em crise são pessoas com intenso sofrimento emocional e físico, por isso, frágeis, com várias expectativas e fantasias, frequentemente irreais, que influenciam suas respostas ao tratamento. Então, a gente sabe que a gente tem pacientes que vão com transtorno mental, né, já diagnosticado, tem pacientes que não são diagnosticados ainda, mas a gente vê que o comportamento, né, está alterado, certo? E a gente também sabe da questão que nós temos pacientes que não têm transtorno mental, mas estão em sofrimento psíquico, tá? E estão em crise, porque eles estão chorando demais, porque eles não conseguem se conter, porque a ansiedade está bem aflorada, porque ele já apresenta respostas físicas, né, respostas no corpo, como sudorese, taquicardia, suor, dispneia, tá certo? E daí a gente tem que realmente dar uma resposta rápida a esse paciente, tá? Então, pacientes em urgências e emergências psiquiátricas são pacientes que têm que ser atendidos imediatamente, certo? E muitas vezes nós temos que observar, seja na triagem, seja quando esse paciente chega na recepção, nós precisamos observar o comportamento dele, tá? Porque muitas vezes ele está lá em crise, mas ele não está demonstrando que está em crise. E daí, quando a gente conversa com ele, através da consulta de enfermagem, através da triagem, a gente vê o comportamento alterado, certo?
Aí nós temos, né, um quadrinho aqui de classificação dessas urgências e emergências. O que a gente pode ter como emergência? Delírio tremens, né? A gente já até falou em delírio tremens, que é quando o paciente está em abstinência do álcool e da droga, né? Então, realmente, ele treme, fisicamente, ele vai apresentar tremores, tá? Principalmente nos membros superiores, principalmente na mão, tá? E ele vai apresentar também sudorese, taquicardia e pode apresentar alucinações, tá? Então, delírio tremens é uma urgência psiquiátrica, porque o paciente realmente ele começa a delirar, ok? A gente viu lá também a questão das opsias, né, lá nos conceitos básicos, onde o paciente ele começa a ver realmente bichos andando atrás dele, tá? Bichos que não existem, muitas vezes nem são criados dentro de um ambiente doméstico, mas ele está vivenciando isso aí. Então, delírio tremens entra como emergência. Comportamento violento, tá? Também entra como emergência, porque esse comportamento violento ele pode se dar pela questão das alucinações. Então, as vozes estão mandando ele fazer algo de ruim, algo de mal com aquela pessoa, certo? Quando você está atendendo um paciente, né, que não apresenta comportamento violento e de repente ele apresenta esse comportamento violento, então assim, é um cuidado que nós devemos ter, certo? A gente viu lá em anamnese que a gente precisa cuidar do nosso ambiente, né? A gente até falou na questão da cadeira do profissional próximo à porta, porque são esses comportamentos violentos, muitas vezes, onde a gente tem que sair do consultório, tá? Onde o monitor de saúde mental tem que reagir, tem que estar atento a que ele adentre no consultório, tá certo? Para realmente conter, se necessário, esse paciente, tá? Já fiz triagem, né? Pacientes não apresentavam comportamento agressivo, mas no meio aí dos questionamentos, né? Do preenchimento do prontuário, ele de repente deu um murro na mesa, alterou a voz, tá? E daí o monitor que estava próximo já chegou, né? Então intimidou um pouco ele. Ele não fez nada além, né, de dar esse murro na mesa e falar algumas, né, é, palavrinhas, né, do popular, certo? Toxicidade por drogas, a gente tem que trabalhar o paciente. Trabalhar o paciente, né, no CAPS AD, que é usuário de álcool e drogas, e tentativa de suicídio, tá? Onde a gente sempre deve questionar o paciente essa questão do porquê que ele tentou o suicídio, tá? Porque nós temos pessoas que tentam o suicídio para chamar atenção, tá? Na realidade, seria um susto nessa pessoa que ele quer chamar atenção, mas pode ser que dê certo, tá? E realmente ele vem a óbito, tá bom? Então, a gente, né, como a gente trabalhou, né, como a gente sempre escuta aí no Setembro Amarelo, né, a gente tem que realmente escutar o outro para saber, né, identificar esses pontos aí, certo? É, a classificação de urgências psiquiátricas, comportamento bizarro, isso é mais em pacientes com bipolaridade, onde tem a fase de mania e a fase depressiva. Na fase de mania, o paciente ele tende, né, a apresentar esses comportamentos bizarros, alegria patológica, como a gente já viu lá nos conceitos básicos, tá? E aí a gente precisa, pessoal, tentar conter esse paciente, tentar não alimentar, certo? Essas alucinações que eles apresentam muitas vezes, certo? Para que ele venha deflagrar aí esse comportamento bizarro. Agitação aguda, né? O paciente ele não para, ele está sempre em movimento. Embriaguez é uma urgência psiquiátrica, né? Não sei se vocês lembram, lá quando a gente falou em CAPS, tá? A gente falou no CAPS AD, na UAT,
né, que são serviços que acolhem pacientes usuários de álcool e drogas. Então, se o paciente ele entra na fase contemplativa, que a gente viu lá nos grupos terapêuticos, que é quando ele tem noção de que sozinho ele não consegue deixar de beber, tá? É uma urgência psiquiátrica e nós precisamos, né, fazer com que esse paciente seja atendido imediatamente. E a avaliação de internações, a gente tem que avaliar a necessidade desse paciente realmente ter ido para um hospital psiquiátrico, né, para ser internado, a contrarreferência, o que é que ele nos trouxe de orientação para dar continuidade ao atendimento dele, ao tratamento dele, certo? E a gente também precisa saber se as causas, né? Se é a primeira internação, se já são sucessivas internações, então a gente vai buscar aí as necessidades ou não dessas internações. E daí nós vimos, né, a classificação de urgências, vimos a classificação de emergências e agora nós vamos ver a classificação de eletivas. O que são eletivas? Quem é que se enquadra nesse padrão aí de eletivas? São pacientes que podem esperar, tá? Muitas vezes eles vêm no CAPS, a gente dá orientação, responde a algum questionamento que eles tenham, tá? E marca aí para que ele venha tal dia. Então, são pacientes que podem realmente esperar, tá? Mas veja, pessoal, nós temos que fazer essa classificação quando a gente faz a triagem, certo? Para que a gente realmente possa encaminhar, né, e saber aí a necessidade de cada um, ok? Então, situações eletivas são situações onde se marca consulta, né? Por exemplo, a agenda da psicóloga ela é sempre cheia, tá? Porque há pacientes marcados, certo? Então, entra como eletivos distúrbios situacionais, né? Familiar, marital e trabalho. São comportamentos que dependem da situação. Então, ela está chorando muito porque houve uma separação, tá? Ela está chorando muito porque houve uma perca, tá certo? Mas ela não pensa em suicídio, ela só está chorosa pelo momento em que ela passou. Então, a gente marca aí para ela vir na psicóloga, tá bom? Só um exemplo. Ansiedade leve ou moderada, tá? São pacientes que muitas vezes já tomam medicação, que estão no processo ansioso, e talvez só o fato de conversar, né, como diz aí no ponto 3, somente quero falar, possa ser que amenize essa ansiedade, certo? Se a gente conseguir controlar, né, essa ansiedade aí lá na triagem, tá? A gente consegue, numa boa, fazer com que esse paciente só volte na data que foi marcada, certo? Questões sobre medicação ou desejo de receitas ou informações acerca de efeitos colaterais. Isso aí muito pode ser feito, né, pelo pessoal da enfermagem, tá? Então, orientar sobre as medicações, orientar que ele ainda deve ter medicamentos, porque foi dado para ele, né, o número X de medicamentos que realmente dava para que ele tomasse até o dia da consulta, tá? E informações acerca dos efeitos colaterais, né? O que é que está alterando nesse paciente? Qual o comportamento desse paciente? E a gente deve ver também que o próprio familiar, ele pode entrar nessas situações eletivas, certo? Quando ele diz assim, ela está muito sonolenta depois que mudou essa medicação. Tá? Então, a gente vai tentar rever e explicar os efeitos colaterais, né, dessa medicação X. E pacientes conhecidos respeitando de suporte, necessitando de suporte contínuo, envolvimento em programas de trabalho comunitário. Envolvimento em programas de trabalho comunitário. Então, aqui, pacientes que já são nossos pacientes, tá? E a gente vê a necessidade de oficinas, né? A gente vê a necessidade, como a gente viu, lá nas políticas, a questão da economia solidária, né? Vamos participar de programas de trabalhos,
certo? Comunitários. Vamos encaixar esse paciente em serviços que o município dispõe, tá bom? Então, são pacientes que já são conhecidos, que muitas vezes eles vêm no CAP só assim para nos ver, para a gente falar, tá? Para conversar sobre algo, e não necessitam ser atendidos imediatamente, tá certo? Então, aí são pacientes que entram, né, no que a gente chama de agendamento, tá? É assim que trabalha a classificação eletiva. E daí nós temos, pessoal, esse slide, quando ele fala da segurança física e emocional do paciente, é uma questão prioritária. Então, se a gente vê, né, que esse paciente, ele não estava marcado para hoje, mas ele chegou em crise, tá? A prioridade é isso aí, ele entra como paciente prioritário agora, ele entra nas urgências e emergências, certo? Então, por isso que é, o pessoal que fica lá na recepção, eles têm que ter essa sensibilidade, né, de realmente conversar com o paciente e ver que esse paciente precisa de um atendimento logo, tá? Caso isso não seja visto lá na recepção, existe a triagem para que veja isso, tá certo? Então, assim, a gente tem que realmente sempre estar atento ao que o paciente veio hoje, mas não era seu dia de vir hoje, certo? Mas vamos questionar por que é que ele veio? Talvez ele esteja precisando de um atendimento hoje, tá? O espaço físico a gente tem que cuidar, né? Eu já falei para vocês a questão, né, de a cadeira do profissional ser sempre próxima à porta, né? A cadeira do paciente ter pelo menos um braço de distância aí do birô, né? A gente só tocar no paciente se necessário e sempre avisando a ele que vai tocá-lo, tá? E também nós vemos a questão aí dos monitores estarem atentos aos pacientes, né? Ao aumento de voz, né? A reações como bater, gritos, tá? Comunicação entre o pessoal, reações de contratransferência, né? Quando o paciente ele vem de um hospital psiquiátrico, tá? Nós temos, esse paciente ele tem que voltar para o CAPS com uma contrarreferência, certo? Muitas vezes eles não voltam, aí o que é que a gente faz? Busca ativa, tá? Devem ser considerados pelo examinador para que esse conduza a avaliação até o final. Então, a gente tem que ver todos esses aspectos, né? O comportamento do paciente, por isso que as anotações, quando o paciente está falando, a gente deve olhar para como esse paciente está falando, certo? Para que a gente possa, muitas vezes, interpretar o que é que ele está passando, porque o comportamento dele está alterado nesse dia. E aí a gente vai falar um pouquinho de algumas situações, né, de emergências psiquiátricas. Então, nós temos aí, como um dos pontos de emergências psiquiátricas, o comportamento violento, né? Uma pessoa que se apresenta agressiva ou com um comportamento violento é uma emergência, pois há necessidade de se conter tal atitude ameaçadora a outros, ao patrimônio, e descobrir a causa básica desse transtorno e então tratá-la, tá? Então, pessoal, o que é que a gente deve fazer? O paciente, né, como eu falei para vocês, o paciente não entrou no consultório violento, mas se de repente ele apresenta um comportamento violento, tá? Então o monitor de saúde mental ele precisa estar atento, né, esse aumento de voz, a essa pancada, para que ele venha até o encontro do profissional, né, até o consultório do profissional e possa conter esse paciente. Outra coisa, nós enquanto CAPS não fazemos contenções físicas, no sentido de que a gente não amarra o paciente, tá? Isso é uma prática que ainda se faz em alguns hospitais psiquiátricos, né? Quando o paciente realmente está muito violento, porém, né, tem que fazer de uma maneira que esse paciente não se machuque, que a família realmente pode entrar na justiça com relação, né, ao hospital que machucou o seu parente, tá certo? Então, a nível de CAPS, nós não fazemos contenções de amarrar, tá? Físicas. Nós fazemos ela mecânica, que é quando os monitores de saúde mental, eles realmente pegam, né, o paciente, tentam controlar esse paciente, segurar esse paciente,
A enfermagem vem, administra as medicações para tentar retirar esse paciente da crise, e daí, né, o paciente ele vai se acalmando e o monitor ele vai, né, soltando esse paciente. Eu uso monitores, né, porque deve ser mais de um monitor, porque esses pacientes, quando entram em crise, pacientes de transtorno mental, quando entram em crise, eles são muito fortes, tá? Então, geralmente, é mais de um monitor de saúde mental para tentar conter esse paciente, certo? Então, comportamento violento, nós temos que ter essas condutas no sentido de que o monitor esteja sempre próximo, né, e atento aos barulhos, nossa cadeira sempre próxima à porta, tá certo? E a gente também tem que realmente não demonstrar medo ao paciente quando ele se torna agressivo, tá certo? Não podemos, de maneira nenhuma, demonstrar medo. Aí nós temos aqui, né, os fatores de risco de um comportamento violento ou agitado. Qual o fator de risco? Comportamento violento prévio. Ele já apresentou esse comportamento violento outras vezes, né? Não é a primeira vez que ele apresenta, certo? Então, isso já é um fator de risco, porque a gente sabe que volta e meia ele vai estar apresentando esse comportamento. Quadros psicóticos anteriores. Pessoal, sempre que vocês falarem, escuta. Sempre que vocês falarem, escutar. Sempre que vocês escutarem a palavra psicose, psicóticos, são pacientes que estão apresentando alucinações. Então, psicose é igual às alucinações, certo? Então, quadros psicóticos anteriores são quadros de alucinações anteriores, tá? Então, isso entra aí como comportamento violento, porque a gente sabe que as alucinações, elas tanto podem ser auditivas, né, quanto visuais. Então, o paciente pode estar lá escutando as ordens de comando, né, através do comportamento automático, do automatismo mental, né, e daí ele escutando as vozes e as vozes dizendo que alguém está falando mal dele, que ele vá lá e bata com alguém, em alguém, certo? Então, se ele tem um histórico aí de alucinações, é um paciente que precisa realmente entrar nessa classificação de urgências psiquiátricas, de emergências psiquiátricas. História anterior de automutilação, tá? Automutilação, né, é um passo aí para a questão, muitas vezes, do suicídio, tá? Então, nossos jovens hoje, eles se automutilam demais, então, a gente tem que estar sempre observando, orientando os pais a observarem se os filhos estão, né, realmente andando muito dentro de mangas longas, roupas de mangas longas, tentando esconder, né, as partes dos braços, barriga, tá? Que são onde eles mais se cortam realmente. História de delinquência, tá? Então, essa história de delinquência, principalmente nos jovens, já vem do passado, tá? Já vem de uma fase, quando era criança, que ela não teve limites, ela não atendia aos limites, certo? E daí ela apresenta, né, hoje, uma história de delinquência, onde ela rouba os pais, onde ela quebra as coisas, onde ela se automutila, tá certo? E é um histórico que a gente precisa realmente resgatar como é essa quais os motivos pelos quais ocorre essa automutilação, né, para que se chegue a essa delinquência, tá? Então, nós temos, semana passada eu vi um vídeo, né, de uma adolescente que quebrou toda a casa porque o pai não deu um iPhone para ela, né? Ela queria trocar o celular, e daí o pai disse que não ia trocar o celular dela, tá? E ela quebrou toda uma casa. Isso é uma história de delinquência, tá? Uso de drogas entra como história de delinquência, certo? Falta de limites entra como história de delinquência. E um paciente, pessoal, que tem histórico de delinquência, na juventude, ele é um jovem que pode apresentar transtorno de conduta. Tá? O que é transtorno de conduta? É a falta de limites mesmo, onde ele vem de uma história de delinquência, de quebrar as coisas, né, em locais públicos,
né? Porque quer, tá, de destruir realmente, tá certo? E isso, futuramente, se não tratado, ele pode virar um psicopata, certo? Pertencer a grupos minoritários, a gente sabe que grupos minoritários, né, principalmente pela questão do preconceito em que nós vivemos, né, em que nossa sociedade tem, tá? Pertencer a um grupo minoritário é um fator de risco, certo? Porque ele vai receber rótulos, né? Ele vai ser, como é que eu posso dizer? É, sempre motivo de gargalhadas, né? De brincadeiras, certo? E a idade jovem e sexo masculino, principalmente, né? É um fator de risco aí para o comportamento violento, tá? Aí nós temos os fatores preditores de comportamento violento, né? Preditores é o que é que eles fazem que antecedem o comportamento violento. O que é que eles já demonstram que a gente sabe que ele vai apresentar um comportamento violento, certo? Então, aumento das exigências, porque se essas exigências não forem acatadas, ele vai apresentar um comportamento violento. Aumento do tom de voz, né? Realmente o rapaz lá que bateu na mesa, primeiro ele gritou, ele aumentou o tom de voz, né? Bateu na mesa e daí continuou com o tom de voz, certo? Comentários pejorativos e irritabilidade, né? Vem da questão aí também das alucinações auditivas, onde as alucinações falam que ele, né? Que fulano está falando mal dele, certo? Então, isso irrita o paciente e ele apresenta um comportamento violento. Postura de desconfiança, né? Quem tem atitude paranoide aí, que é um tipo de esquizofrenia, tá? Contra transferências, o medo de voltar para a sua cidade, para a sua casa, depois de muitas vezes ter violentado, né, o pai ou a mãe, e comportamento de permanecer em pé ou andar pela sala, tá certo? Essa agitação psicomotora também entra como fatores preditores do paciente apresentar violência. E quais os cuidados que a gente deve ter aí com relação a esses pacientes violentos? Avaliar a pessoa na presença de um membro, né, de segurança do hospital, esse slide foi tirado do hospital, tá certo? Mas a segurança do ambiente, no caso aí os monitores, por isso os monitores têm que ser capacitados para se atentarem a essa questão, né, de aumento de voz, de barulhos estranhos, tá? Avaliar previamente a prudência de estar sozinho com o paciente, tá? Essa questão de sempre ter um acompanhante, tá? Paciente precisa estar com um acompanhante, certo? Manter a porta aberta durante a entrevista, a gente já viu, né, a questão desse espaço físico, a porta, ela pode estar aberta, né, desde que a gente tenha a noção de que não tem pacientes andando aí na parte externa, tá? Para que as confidencialidades do paciente sejam é, é, acolhidas, tá? Evitar contato físico que possa ser interpretado pelo paciente como ameaçador. Aí é o que eu falo para vocês, tá certo? A questão de, se necessário, tocar no paciente, que avise para ele antes, tá certo? Não o pegue de surpresa, porque muitas vezes a reação pode ser violenta. Contenção física quando necessário, né? Isso aí a gente já falou, isso só se faz em hospital psiquiátrico, tá? Lá no CAPS nós fazemos a mecânica mesmo, que são os monitores segurar o paciente e prescrição de medicamentos adequados, né? Onde a gente usa para tirar o paciente de crise, ok? E daí, psicoses agudas. Psicose vem de alucinações, certo? Sempre que vocês escutarem a palavra psicose, vem de alucinações. Então, psicoses agudas nada mais são do que o paciente está alucinando, né? Nós temos aí as cinco alucinações de acordo com os 5 sentidos, né? E esse paciente ele não está vivenciando nada da realidade.
ele só está vivenciando aquilo que as vozes dizem ou que ele vê, tá certo? Então, psicose aguda, né, é quando o paciente fica fora da realidade, desorientado, tá? Muitas vezes não sabe nem quem é, nem onde está, e apresenta alucinações. Aí nós temos o delírio 1, tá? Veja que delírio 1 não é delírio tremens. Delírio tremens é a questão da abstinência do álcool e da droga, né? Principalmente do álcool aí, certo? Onde o paciente ele pode apresentar zoopsias, tá? O delírio, a pessoa apresenta-se mais sonolenta, tem dificuldade em prestar atenção no que se passa ao seu redor e apresenta alucinações. Tá? E os sintomas, eles pioram, né, com o passar dos dias, certo? E daí o paciente pode desenvolver esse delírio 1 como psicose aguda. Então, no delírio, pacientes com depressão grave, tá? Eles podem apresentar delírio 1, esquizofrênicos, tá? Eles podem apresentar ansiedade generalizada, também pode apresentar delírio 1, certo? Então, só diferenciando, de acordo com as patologias, delírio 1 pode ser característica de esquizofrenia, depressão grave, ansiedade generalizada. O delírio tremens só acontece com pacientes usuários de álcool e drogas em período de abstinência. Ansiedade aguda também entra, né, nessa classificação das emergências, né, que são pacientes que apresentam sintomas intensos de angústia e que têm junto com isso, junto com isso podem apresentar sintomas corporais, como começar a suar, né, que é a sudorese, palpitações, dispneia, né, e a sensação realmente que vai morrer, tá? Então, a ansiedade aguda, muitas vezes, não todas, ela vem de situações pontuais, ou seja, uma separação, a perda de alguém, né, uma readaptação, eu venho de outro lugar, ainda não me adaptei, tá certo? Isso está me gerando ansiedade, tá? Então, a ansiedade, ela entra como uma emergência, né, para que esse paciente já comece sua terapia, para que, né, essa ansiedade venha a minimizar, ou ela venha a controlar essa ansiedade, ok? Tentativa de suicídio. Mais na frente, nós vamos ter uma aulinha só sobre suicídio, tá? Mas a gente fala aqui em alguns pontos, porque o suicídio entra como emergências psiquiátricas. O risco, ameaça ou tentativa de suicídio podem causar muita ansiedade entre a equipe que assiste esse paciente, tá? Então, se o paciente, né, demonstrava um quadro de comportamento violento ou quadro depressivo, ou não respondia nada, não era responsivo, e ele tenta o suicídio, né, e não consegue, é uma ansiedade, é uma frustração para a equipe, porque ela acha que ela podia ter feito mais, tá? Então, a internação não é uma garantia em si mesma. Muitas vezes as pessoas, né, os familiares, pedem para a gente encaminhar esse paciente para um hospital psiquiátrico porque ele tentou suicídio, tá? Mas nós temos que orientar a família que o fato de estar no hospital não é uma garantia de que ele não faça novamente, tá? Nós temos que orientar que muitas vezes é uma demanda dentro do hospital, é uma demanda muito grande, tá? Para poucos profissionais. Tá? Então, o fato dele estar lá pode ajudá-lo no sentido de que os outros profissionais não estão atentos a ele em determinado momento. Então, seria melhor realmente no âmbito da casa, tá? Onde fazia um sistema de rodízio e cada um ficava com esse paciente, tá? Por quê? Porque uma vez que o paciente tentou suicídio, ele não pode mais ficar sozinho. A medida preventiva mais importante nesses casos é manter um relacionamento pessoal com o paciente. Então, quem fica lá com ele, né, para que ele não fique sozinho, é uma pessoa que tem que ser da família, né, que o abrace, que mostre a esse paciente que ele é querido, tá? Que se ele morrer, né, a família se desestrutura, que ele
é amado pela família, a família não quer isso para ele, certo? Não é surpreendente que a equipe esteja particularmente preocupada com alguém que apenas acabou de ver ou tenha uma oportunidade de conhecer, de conversar. E o médico deve deixar as orientações por escrito, certo? Quem avalia um paciente deve perguntar direta e exaustivamente sobre a ideação suicida e tentativas anteriores. Tá? Então, a gente tem que questionar o porquê. Nós temos que saber o porquê. E mostrar à família que o fato de se perguntar o porquê, a gente não está estimulando. Né? Orientar a família que ela também tem que perguntar o porquê. Que ela perguntando, ela também não está estimulando. Certo? A gente tem que perguntar o porquê para que a gente possa ajudar o paciente, né, nessa angústia que ele está sentindo. De forma alguma, falar sobre, né, o suicídio pode induzir uma pessoa a praticar, né? Isso aí já está na mente dele, já está no pensamento dele, é por isso que ele tentou, né? Não conseguiu, mas isso já está no pensamento dele. E o risco de uma pessoa fazer uma segunda vez é mais alto dentro de 3 meses após a primeira tentativa, tá? Pessoal, na verdade, ele tentar outra vez, né, vem de todo um resto de vida, certo? Muitas vezes, né, o paciente que ainda quer realmente tentar, que ainda está em sofrimento, tá, ele está esperando uma chance, tá, um deslize de quem está cuidando dele, de quem está com ele. Tá? Então, assim, a gente sempre deve dizer à família que uma vez tentativa de suicídio, ele é uma pessoa que não pode ficar sozinha, porque passou anos. Ah, faz um ano que ele não fala nisso, tá? Então, é porque ele não está mais pensando, e daí a família se descuida, daí a família não mais fica com ele já fica sozinho, e daí seja a oportunidade dele tentar fazer novamente e conseguir. Certo? Então, o paciente de agora em diante, ele sempre tem que ter um acompanhamento, um acompanhante, né? Corrigindo aí, um acompanhante para ficar com ele, certo? Não pode mais ficar sozinho. Ah, já passou 2 anos, não pode mais ficar sozinho, porque ele ainda pode estar com planos suicidas, com ideias suicidas. Uma estatística aqui, né? 8 em 10 pessoas que se mataram não dão alarme de suas intenções e 50% afirmaram abertamente que desejam morrer, tá? Então, a gente tem que escutar, pessoal. A gente tem que tirar da nossa mente que não é mais aquela coisa. Ah, ele disse, então é porque ele não vai tentar. Porque quem diz, quem quer, não diz, né? Vamos tirar isso da nossa cabeça, porque muitas vezes ele está lá, dizendo, porque ele está pedindo uma ajuda, tá? E a gente está interpretando de outra forma, e a família está interpretando de outra forma, certo? Então, vamos questionar por quê, né? Se ele fala, por que você quer tentar o suicídio? Por que você quer se matar, tá? Ter um plano mentalizado com acesso a meios letais é um sinal particularmente perigoso. Então, tudo que facilita para o paciente tentar esse suicídio deve ser retirado do seu campo de visão. Tá? Outro sinal perigoso vem do paciente que estava ameaçando suicidar-se, tornou-se silencioso e menos agitado. Então, tá vendo? É aquele que eu falei para vocês. Eles podem não mais falar, eles podem não mais demonstrar, mas eles ainda estão com ideia suicida, esperando um deslize da família, né, de sair, deixá-lo sozinho e ele cometer. Na medida em que ele melhora, sente-se menos energizado e pode ter tomado a decisão secreta de cometer o suicídio, certo? E daí nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a avaliação e conduta frente a um paciente agressivo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é com relação à entrevista. Aí, só reforçando para vocês, pessoal, entrevista de paciente em crise, a gente não vai conseguir fechar prontuário, tá? Muitas vezes a gente vai o quê? Coletar informações de quem o trouxe, tá? Coletar o famoso SIC, né? Segundo informações colhidas, certo? Então, deve-se focalizar a queixa apresentada e as razões pelas quais a conduta ou a agitação ocorre nesse momento.
Se outras pessoas estiverem presentes, uma história suplementar deve ser mantida, certo? Nós temos que, na entrevista, criar, né, o que a gente falou, né, de rapport, né, que é a relação de confiança profissional-paciente. Aqui tem médico-paciente, mas é todo profissional e paciente. Tanto quanto possível, é importante ser franco, honesto, apoiador, compreensivo, não expressar irritações, hostilidade ou ameaças, e não se deve enfrentar o paciente diretamente, nem tomar atitudes punitivas, tá certo? Então, realmente, na hora da entrevista, a gente tem que muitas vezes observar o comportamento do paciente, fazer com que esse paciente confie em nós, né, que somos profissionais, tá? Saber que a gente não precisa fechar o prontuário, porque é a primeira consulta, é o primeiro contato, certo? A gente não vai conseguir, porque o paciente está em crise, ele não vai responder, tá bom? E daí nós temos os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Aqueles que nós vimos lá em comportamento violento, né? O paciente apresenta agitação, ele fala de intenção declarada, ele fala que vai fazer isso, ele fala que vai bater no pai, ele fala que vai bater na mãe, ele fala que vai tentar o suicídio, né? Ele lhe ameaça como profissional, certo? Isso é um fator de risco. Veja que a gente também não pode demonstrar medo, porque aí ele se engrandece diante disso. Disponibilidade de meios de violência, tá? A questão do acesso, sexo masculino, né, pouca idade, história de tentativas anteriores e de estresse e de estressores recentes, tá? Então, pessoal, diante dos fatores de risco, que são sinais iminentes de violência, tá? São sinais, né? Se o paciente aumenta o tom de voz, se o paciente bate, se o paciente se agita muito, se o paciente começa a andar de um lado do outro, é uma irritabilidade, tá? E isso é um passo para o comportamento violento, ok? E daí o que é que a gente precisa fazer? Nos proteger, certo? Nos proteger, que é o outro manejo aí, proteger-se. Tá? Por isso que o consultório ele tem que estar arrumado daquela maneira que a gente viu, falou. O consultório não precisa ter muitas coisas, pessoal, porque são utensílios que muitas vezes viram armas para o paciente, tá certo? A gente tem que proteger não só nós profissionais, mas também os demais pacientes, por isso que a gente deve realmente investigar, né, o que o paciente traz numa bolsa, muitas vezes nem permitir que ele adentre com essa bolsa ao serviço, tá? A gente tem que realmente nos proteger com relação, né, a se afastar do paciente e não demonstrar medo, tá? E se a gente achar a necessidade, a gente já começa a entrevista já com o monitor de saúde mental na sala, certo? Porque isso é uma segurança a mais para nós, tá? Então, ó, nunca chegue muito próximo a um paciente paranoide, tá? Um paciente com comportamento violento, um paciente que apresenta paranoia no sentido de todo mundo quer me pegar, me roubar, todo mundo está atrás de mim, todo mundo quer me fazer um mal, certo? Não desafie ou enfrente um paciente psicótico, tá? Um paciente que alucina, ele não deve ser enfrentado, por isso que a gente viu naquele início, né? Quando a gente viu alucinações. Eu não posso ir contra, porque isso traz uma irritabilidade para o paciente, mas eu também não posso alimentar essa alucinação do paciente, tá bom? Esteja alerta aos sinais de violência e sempre deixe uma via de escape para realmente se proteger, tá bom? E nós temos, né, por último, o manejo farmacológico. Esse manejo farmacológico, pessoal, entra aí três situações. E nas três situações, a enfermagem ela tem que trabalhar, tá certo? Tem que estar atento, porque uma das nossas atividades também é a questão da medicação do paciente, tá? Então, o que são três erros, né? A supermedicação. Super são dosagens muito altas, tá? Então, o paciente, ele apresenta reações a esse medicamento que estão muito agravadas. Então, isso é sinal de superdosagem dos medicamentos, tá?
Por exemplo, um bem básico, né? A questão do aldol. Aldol em quantidade muito alta, né? Ela pode trazer uma reação tão grande para o paciente que muitas vezes ele, de tanto se tremer, tá? Ele não consegue é, é, se alimentar, tá? Então, a supermedicação, né, é uma orientação que é um cuidado que deve ser feito por nós da enfermagem, certo? Quando um médico, um psiquiatra muda o esquema medicamentoso do paciente, a gente tem que orientar a família e pedir para que ela observe esse paciente em casa, tá? E nesses casos de nós identificarmos uma supermedicação, a gente leva esse paciente de volta para o psiquiatra ou orienta a família que leva esse paciente de volta para o psiquiatra para rever essas esses efeitos com relação às medicações que estão exacerbadas por demais, tá? Já a submedicação é ao contrário, né? É quando essa medicação está tão baixa, as dosagens, que ela não faz mais nenhum efeito para com o paciente, certo? Então, a submedicação também é um cuidado nosso da enfermagem, porque o paciente ele precisa realmente cuidar, né? Ele precisa realmente tomar essas medicações e muitas vezes não estão servindo. Tá? Então, a gente orienta, né, a família levá-lo para o psiquiatra novamente, ou a gente já leva, se for um paciente do CAPS, para rever essas dosagens de medicação que estão muito baixas. E isso, pessoal, também acontece, né, naquelas situações em que a filha vai pegar a medicação para a mãe. Faz 10 anos que a mãe não vem para um psiquiatra. Então, pessoal, muitas vezes essa medicação ela não está mais surtindo efeito, tá certo? Ela já causou dependência, tá? Então, o paciente tem que fazer uso dela. Por que é que ele tem? Porque causou dependência, mas a questão dos sintomas não estão sendo trabalhados, não estão sendo minimizados, porque a medicação não está na dosagem certa, porque já deveria ter mudado outra medicação, mas como é que o psiquiatra muda sem o paciente vir ao CAPS, sem o paciente vir ao serviço? Por isso que a gente deve orientar a nossa população que elas, de vez em quando, pelo menos a cada trimestre, né, de 3 em 3 meses, venham ao CAPS ou uma vez, né, a cada 6 meses, para que o psiquiatra veja a questão dessa medicação em cima, né, dos sintomas do paciente. E o terceiro manejo farmacológico aí que nós temos é a mudança prematura de medicação. A gente, quando for ver psicofarmacologia, nós vamos ver que os psicotrópicos, eles começam a realmente fazer um efeito desejado com 20 dias do uso com até 20 dias do uso dessa medicação, certo? Então, o que é que vai acontecer aí? Nós temos que orientar isso à família. Nós, enquanto enfermagem, temos que orientar isso à família, tá? E daí, o paciente, né, dentro desses 20 dias, logicamente que vai diminuir alguma sintomatologia, mas a família tem que ver, né, que com 20 dias que vai se, né, realmente começar uma mudança mais significativa, tá certo? Por que é que a família tem que ser orientada? Porque muitas vezes a família não vê uma melhora logo no início, né? Ela quer que os psicotrópicos sejam igual aos antibióticos, né? Que com 3, 4 dias já não vemos mais sintomas, e a gente tem que dizer que não é, tá? Nós, enfermagem, temos que dizer que isso não acontece assim, certo? Aí um risco que tem é que a família não vê uma melhora e daí elas passam para outro psiquiatra. Aí não vê a melhora e passam por outro psiquiatra. E aí fica essa mudança constante, certo? Além de que nós temos aí também os benzedores e os rezadores, né, que muitas vezes retiram essas medicações prescritas pelo psiquiatra, né, e dão as medicações que eles acham aí que são necessárias, que a gente sabe que não vai resolver o caso do paciente porque não são psicotrópicos, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação aí às urgências e emergências psiquiátricas?